Que papelão das universidades ontem no ranking do Enamed, rapaz. Bruno Araújo, assustador. 30% das universidades que ensinam medicina no país não atingiram o ranking mínimo, rapaz. Diga aí, como é que você vai confiar num método desse, que sai de uma universidade dessa? Bruno, não só as universidades, mas 25% dos estudantes que fizeram o teste não estão aptos a exercer. Mas olha um quarto dos formados. Mas olha só, no Rio Grande do Norte, a Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró, conhecida como FACERN, conseguiu apenas uma nota 2. Tá? Baixíssima. Baixíssima. Só quem conseguiu nota máxima no Rio Grande do Norte foi a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus de Caicó, e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus de Natal, com nota 5. Saíram muito bem também a UERN, campus de Mossoró, com nota 4. A Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA, também de Mossoró, com nota 4. E a UNP de Natal, com nota 4. Então, assustador aí esse ranking, essa nota da FACERN de Mossoró, apenas nota 2. Inclusive, o Ministério da Saúde, da Educação, o Camilo Santana, tornou público essas notas, o que fez certo, e disse que as faculdades que conseguiram essas notas baixas, que só obtiveram nota baixa, terão penalidades, Bruno Araújo e SUS Noronha. Bruno, eu vi a declaração do Camilo Santana e em parte dela ele explica como seria essas sanções. As universidades que tiveram especialmente esse conceito 1, elas não podem abrir novas vagas. Algumas vão precisar reduzir a sua abertura de vaga, aliás, seu número atual de vagas em 25%, outras em 50%. E aí vão tentar melhorar a qualidade desse ensino para alcançar um nível em que se permita ter um médico em condição de exercer a profissão. Há, inclusive, tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei que tenta instituir um teste de proficiência para garantir que os médicos que sejam formados façam esse teste para então poderem exercer a profissão, como funciona hoje em relação à Ordem dos Advogados do Brasil, que há um teste ao final da conclusão do curso dos bacharéis em Direito. Não sei se o teste necessariamente é o caminho. Eu acho que é principalmente garantir que esses indivíduos saiam com uma boa formação. Se não consegue melhorar esses índices, aí sim deve se tornar obrigatório. Mas o que me chama a atenção mais nessa história toda... São 107 cursos no Brasil com nota 1 e 2. De um total de 351. 30% das universidades que ensinam medicina tiveram notas 1 e 2. E a imensa maioria delas particulares. Dessas 107, 99 vão ser penalizadas. Isso. 99 vão ser penalizadas. E aí, para concluir o comentário, Bruno, eu ouvi parte do seu comentário ontem, quando você dizia que muitos amigos estavam tirando ou estavam pensando em tirar seus filhos das universidades públicas. Tiraram. Você sabe quando isso vai acontecer para uma pessoa que tem um bom senso? Nunca. Porque a universidade pública no Brasil é um exemplo de excelência. Quem tira é porque, do mesmo jeito que encontra pessoas que têm dificuldade de lidar com o contraditório lá dentro, elas próprias têm dificuldade de lidar com o contraditório. Quem se preocupa com a formação profissional, científica e produção de conhecimento para o seu filho se tornar uma pessoa melhor, vai priorizar 1 milhão de vezes a universidade pública. A prova disso é a disputa pelas vagas. A gente vê no Brasil, inclusive universidades públicas do Brasil, entre as melhores do mundo. Então, o problema não é a universidade pública, o problema é em todo lugar, são as pessoas. Você vai ter pessoas que não têm bom senso em qualquer lugar. Suzy, me permita que eu preciso discordar de Bruno Araújo em quase 100% desse comentário dele. Eu concordo, a única coisa que eu concordo com o Bruno Araújo é que o problema é justamente esse. Faltam as pessoas de bom senso nos locais. Eu acho que a formação intelectual, ela não é tudo. Ela não pode ser tudo na vida de um cidadão. E um pai não pode ser acusado de ser irresponsável, de ser negligente e não ter bom senso, porque simplesmente o ambiente que ele foi estudar não condiz com o mínimo de ensinamento que ele teve dentro de casa. Eu não acho que uma pessoa dessa seja ser ignorante, seja ser imbecil, seja ser antiquado
ou não ter bom senso. Até porque uma dessas pessoas que simplesmente o filho deixou de ir para a Universidade Federal, ele tem 3 formaturas na UFRN. É a prova que isso... E voltou a estudar na UFRN e deixou. E deixou porque simplesmente tudo aquilo que ele aprendeu na UFRN no passado e tudo aquilo que ele queria que o filho dele aprendesse intelectualmente e didaticamente na UFRN não estava sendo possível simplesmente pelo ambiente completamente contaminado. Uma pessoa dessa não pode ser acusada de não ter bom senso, pelo contrário, ela deve ser dita como uma pessoa de bom senso. Transformaram a Universidade Federal num partido político. E muitos comportamentos lá afrontam a dignidade humana. E aí eu vou dar o meu exemplo. Eu nunca fui estudioso. Eu tive sérios problemas no meu ensino fundamental. Mas hoje eu digo que eu tive a das melhores faculdades que você pode ter, que é a da vida. Muitas dessas pessoas vão para a UFRN e têm de fato um excelente ensinamento. E o que é que usufrui depois disso? O que é o proveito que ela vai tirar disso? Bora falar, por exemplo, do jornalismo. O que é que adianta você ter o melhor curso de jornalismo e depois ser uma pessoa frustrada? Porque simplesmente você aprendeu intelectualmente, didaticamente, mas não sabe se sobreviver desse curso. Então tem muitas formas de a gente ver, Bruno Araújo. São muitos campos de ver. Transformaram sim as universidades federais do Brasil, não é na UFRN não. Muitas vezes um campo reprovável. Agora um pai, por não querer que o filho, que já é maior, que tem idade maior, e tem direito, e tem vontade, e sabe dizer o que quer, o que não quer, ser acusado de não ter bom senso, porque simplesmente o rapaz não quis frequentar aqueles ambientes que tinham consumo de droga todo dia, ambientes que tinham pegação todo dia nos corredores, uma depravação nos corredores, com olhos, sendo feito olhos... Vista grossa de professores porque não quer contradizer, porque tem medo, ou porque simplesmente aplaude aquele tipo de comportamento? A educação é essa? Não, me desculpe. Você vai comentar o resultado, que aí depois eu quero comentar rebater só essa pontuação de Bruno. Esse resultado aqui é preocupante porque estão formando os médicos. E quando a gente forma um profissional ruim, independente de qualquer área, a gente já tem prejuízo. Quando forma na área da saúde, o prejuízo pode ser a morte de alguém, né? Então isso é muito sério, precisa ter uma investigação correta e punições claras para que essas universidades continuem ou não colocando aí no mercado profissionais que não estão preparados para isso. Concordo que deveria, assim, da mesma forma que tem uma OAB, que tem a prova da OAB para o curso de Direito, ter uma prova de proficiência para o curso de Medicina, porque só Deus sabe o que estão se formando aí nessas universidades. Um exemplo, essa nota 2 aqui, lá em Mossoró. E com relação à Universidade Federal, me preocupa, assim. Infelizmente, em algumas universidades, em alguns cursos especificamente, existe doutrinação que sai do campo ideológico, que sai do campo científico, que sai do campo de pesquisas e de estudos, de aprofundamento para doutrinações, sejam elas qual for. O que a gente mais vê aí é o marxismo reinando, né, dentro das universidades, e as pessoas deixam de resolver o que deveria, de discutir, debater o que deveria ser debatido para debater essas outras coisas. Eu tenho 2 filhos universitários e um que, por ser conservador de direita, ele entra e sai do curso dele sem debater e foi ensinado desde o primeiro momento. Não debata política dentro da sua universidade. Não converse sobre isso ou sobre aquilo outro, porque não vai trazer benefício para você. E ele entrou na universidade achando que era exagero, até ouvir o retorno dele de que, mãe, é isso mesmo. Eu vou para lá, eu aprendo o que eu tenho que aprender dentro do meu curso, do curso do qual ele se forma esse ano, e sai de lá sem construir relações. Por quê? Parte da universidade, não toda, parte tanto do corpo discente como do corpo docente, é doutrinada politicamente. Isso é uma realidade que a gente vê em todos aí. Tem vários e vários protestos, tem várias e várias ações de uso até de artes, principalmente departamento de artes, que a gente vê aí vídeos e vídeos rolando, que passa distante do que um campus universitário deveria estar debatendo, discutindo e construindo nos nossos jovens. Vamos lá. Marx não está nem entre os 10 autores, filósofos, sociólogos citados nos trabalhos de ciências sociais das revistas no país. Então, um episódio como este, já de saída,
desmonta essa conversa de que o discurso marxista está impregnado, doutrinando as pessoas. De saída, isso já desfaz esse argumento. Mas sobre o que Bruno disse, vamos por partes e de maneira muito objetiva. Primeiro, o fato de as universidades públicas estarem sempre nos rankings de melhores instituições de ensino superior do país mostram que tudo que se está discutindo aqui é acessório. O que as pessoas querem, Bruno citou, tem pegação, tem uso de droga. Tem isso em todo lugar. Inclusive nas coberturas, nas festas da alta. Tem lá também. Tem em todo lugar. E eu vou lhe ser muito sincero. Na universidade, eu passei lá, somadas pós-graduação e ensino superior, 6 anos ao todo, lá na universidade. Frequentei outros ambientes de ensino superior com outras pós-graduações, mas lá eu passei 6 anos. Eu não lembro de ter visto na minha frente, e eu era do setor 5, depois do setor 2, que são os setores mais atacados, porque são setores que reúnem pessoas das ciências humanas. Pessoas usando qualquer tipo de droga. Eu não vi na minha frente assim isso acontecer. E eu circulava pelos corredores a todo instante em horários distintos, especialmente à noite, porque foi onde eu comecei meu curso. Mas a grande questão não é essa. O problema da universidade pública é porque a universidade pública ensina a pensar. E quando você pensa, você reflete sobre o mundo ao seu redor. E aquilo é desconfortável para muita gente. Pensar, refletir e questionar aquilo que você aprendeu a vida toda é desconfortável quando você tem isso colocado de frente para você. Muitos não suportam serem contraditados. Eu concordo que, em parte, você vai encontrar professores, e isso nas duas matizes, pessoas que são muito xiitas em relação àquilo que acreditam. E você vai ter isso, gente de direita e gente de esquerda. Um exemplo de gente de direita é o professor que foi alvo de uma ação dos estudantes. Eu fui ver um dos vídeos publicados pelo professor e parece que o professor, ele saiu da época da Idade Média, onde ele endeusa a arte como se a arte fosse um sinônimo do divino. E fosse só isso. É de uma visão tão retrógrada, e a gente está falando de um professor de artes. Isso é perigoso, mas ele tem direito de pensar assim. O problema é quando o conhecimento é passado dessa forma. Do mesmo jeito, isso serve quando alguém de esquerda torna o conhecimento algo sob o seu viés.